E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast, né? Mais um episódio aí muito importante para nós, né? Uma pessoa importante que a gente trouxe aqui. A gente só traz gente importante, né? Todos são importantes. Quem que é nosso convidado hoje? Hoje é o secretário de esporte de Manhuaçu, salva de Vitor palmas Rocha. pra ele. Uma salva de palmas. Fala, Vitão, como é que você tá se sentindo aqui? Gente, é muito bacana, né? Tá aqui. Nossa, eu ficava contando os dias assim, que dia que eles vão me chamar, gente? Será que eles vão me chamar mesmo? Não é mentira, não. Rapaz, muito bacana. Mas tem visto muito o vídeo de vocês, né? E eu acho assim, que vocês estão fazendo o maior sucesso, cara. E aquele banner lá na praça? Cara? Aquilo Então, é histórico. Aquela equipe, legal. cara. Nossa, tá bonita a foto. Vocês Tem estão... gente que não conhece a Sara, né? Que tá ela fica ali nas Pois câmeras, né? é. Mas ela tá lá no banho. Eu Sara vi. tá lá no... Uma história interessante sobre aquele outdoor é que a gente ganhou de presente da Tinalto. Ah, Tinalto bacana. falou, seu Matheus, vou fazer um outdoor pra vocês lá, manda arte aí. Aí, né, a Aí o galera... Matheus tira foto de um, tira foto de outro. Faz aquela arte. Mas, cara, é uma honra ter você aqui, né? A gente tem muitos assuntos pra conversar com você, Vários. principalmente o Marquinhos, que é fã dos esportes aí. A gente vai falar de muita coisa. Antes de a gente começar, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. Tinalto Tintas é patrocinador aqui do Minuto Jovem. Então, se você quer qualquer coisa na área de pintura, pessoal, Tinalto Tintas tem pra você. Esses dias eu fiz umas comprinhas lá, porque a gente tá fazendo uma parte elétrica aqui, né? Eu tô Vai pintando mudar algumas coisinhas. algumas né? coisinhas. Tô pintando uns negócios e já fui na Tinalto Tintas porque eu sei que lá é tinta de qualidade, o atendimento é sensacional, rápido, prático e você não tem erro. Conhece a Tinalto? Rapaz, um pouco. Só um tiquinho. Um pouquinho familiar. E a Tinalto Tintas é uma empresa familiar mesmo. O contato deles, QR Code está na cabeça do Marquinhos aqui, tá? Pra você entrar em contato com eles e o Instagram tá aqui na descrição. Marquinhos, daqui uns dias você vai fazer o quê? Prova né, de legislação do Detran. E aonde eu tô matriculada? Autoescola Shekinah para você que quer fazer sua autoescola, tirar sua carteira, alcançar sua independência aí para dirigir sua moto, seu carro. Cara, é Autoescola Shekinah e não tem erro, né, Marquinhos? Como é que Só você tá? procurar o Como é que você tá se Fernandão. sentindo lá? Mano, tô me sentindo em casa, né? Já sou da família, né? É da família, pô. Então a Autoescola Shekinah vai te atender da melhor forma, com os melhores preços, vantagem da motopista própria também, né? Isso é sensacional para quem vai tirar carteira de moto, não precisa pagar extra É, uma taxa, né? uma taxa da motopista. Então, isso é uma vantagem muito massa. Fora o atendimento, os profissionais lá. Tem outro podcast juntamente com a Leg Trans aqui, com os instrutores de lá. Em breve também vão vir aqui. Um dos instrutores. Já pode falar? Pode falar. pode Semana falar. que vem tá vindo, tá aqui no podcast. É isso aí, da Autoescola Shekinah. E é isso. Tá se sentindo preparado pra prova? Tô. Mas eu tenho certeza, Marquinhos, que quando você estiver na reta final, O que eu vou fazer? Autoescola Online, o curso de legislação para você que está com dificuldade em passar na prova, para você que quer aperfeiçoar seus conhecimentos aí, aprender a fazer prova de legislação, né? Porque não é só você decorar, é aprender as cascas de banana, tudo que o Detran né? tem ali para tentar acabar com você. A Autoescola Online vem com esse curso, aprovação garantida, e você faz o curso e garante mesmo que você vai passar e não tem erro, é bater e valer, não tem erro. E a galera pensa, cara, eu não vou gastar esse valor, sendo que eu já estou pagando a autoescola, mas gente, é mais barato que a taxa de uma reprovação. Então é muito melhor você já comprar ali e fazer esse investimento no seu conhecimento, né? E do que você pagar para ver depois e ter que fazer o curso. E é um negócio e fazer garantido, né, mano? É fazer o curso e passar na prova. se você fizer tudo que o Ronaldão lá fala, você vai passar. E é certeza. Marquinhos, partiu pro nosso papo? Bora. Então, Conhece partiu. o Ronaldo, Vitão? Ronaldo? Não, conheço não. Da Leg Trânsito, Ah, pô. conheço. Claro, não. Um cara muito famoso na internet, né? É muito famoso. É muito o- famoso. como, né, cara? Ah, esse cara... Rapaz, e vou te falar, vou te ser bem sincero. Ele tem uma facilidade de comunicação que eu acho impressionante. Uma das coisas que eu muito observo, né, é a comunicação. Verdade. Gosto de ver pessoas que têm facilidade de expressar aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser clareza. passado com clareza Ele é assim, e né? a tranquilidade. Nossa. Ele tá de Ele parabéns. consegue te calma, dar um velho. sabão com a calmaria. Você tem que ver. Ele tem A um gente é dom. profissional em falar isso. Você já cansou de tomar sabão já. Com a calmaria, rapaz, que te passa aquele sabão, você falou, tomei um sabão? Você fica se questionando, né? Parece que é brincadeira. Mas depois você não esquece, né? Depois você não esquece. Nossa, tomei uma calmaria. Ô, Vitor, cara, eu te conheço já de
muito pouco, mas de um lado profissional aí que eu trabalhei junto com você. Mas eu quero saber de onde surgiu essa oportunidade de você ser o secretário do esporte em Manhuaçu, cara. De onde veio esse sonho? Por que o esporte? Se você já trabalha nessa área de educação física? O que acontece? Eu sou formado em educação física, iniciei meu curso lá em 2005, né? Em 2005, na licenciatura, né? Então, fiz 4 anos de faculdade de educação física, licenciado e bacharel. Logo depois, eu vim para Manhuaçu. Foi um acaso. Eu nunca, naquele momento, tinha interesse em vir para Manhuaçu. Mas aí, por uma questão de problemas familiares, psicológicos na época, eu precisei ficar perto da família, né? Legal. E aí, vim para Manhuaçu, porque minha família toda estava morando aqui. A família da minha mãe toda é de Manhuaçu, né? E eu não era de Manhuaçu, até então. E aí, em 2009, vim, tô aqui, chegando e ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. E não é muito fácil, num lugar que você não conhece ninguém, você tentar trabalhar na sua área, ou fazer a sua área acontecer, na verdade. Em 2009, a educação física aqui em Manhuaçu era muito diferente, né? Mais de 10 anos para a gente poder falar sobre um curso de educação física. 2009, quando eu cheguei, eu procurava vagas em academias aqui para poder trabalhar como personal trainer, né? E era difícil? Nossa, eu vou te contar uma história. Quando eu cheguei numa academia, eu passei em muitas academias com o meu currículo, já tinha trabalhado em academia, tinha experiência de ter trabalhado em academia. E aí, fui passando nas academias. Uma academia que eu cheguei, eu falei com o dono da academia assim, olha, tô aqui, tenho 2 clientes para poder trazer para sua academia. Então, a visão naquela época era muito fechada. E para personal trainer, vamos dizer assim. Então, eu cheguei naquela academia e ele falou assim, eu posso trazê-los para cá, posso fazê-lo, matricular ele aqui e tal. O rapaz virou para mim, o dono da academia, e falou assim, acho que você pode trazer sim, mas se você estiver fazendo alguma coisa errada, que eu achar que tá errado, eu vou lá e te corrijo na hora. Caramba! Cara, quando eu ouvi aquilo me deu uma chateação. Porque assim, a gente já iniciando num processo difícil, processo psicológico que eu tava chegando meio depressivo, né? Entendi. De onde eu tava vindo. E aí, você escuta uma dessa, fala assim, pô... Que pressão, né? Eu vou mudar de profissão, desanimei e tal. Até que foram surgindo oportunidades, né? E, engraçado, a primeira oportunidade que surgiu com o curso de educação física, foi dar aula na Escola Maria de Luca. Então, surgiu essa oportunidade. Naquele tempo, eram 2 aulas que eu peguei. E aí, daqui a pouco, eram 6 aulas. O governador da época era o Aécio Neves. E aí, daqui a pouco eu tava com 12 aulas, eu pensei assim, nossa, vou ficar grandão. Daqui a pouco tô com 44 aulas. Aí, pum, corte. Volto para 4 aulas. Nossa. Então, assim, você não tinha uma base salarial interessante, sabe? E aí, aquilo te deixava bem baqueado. Um dia eu recebi uma proposta para poder aqui em Manhuaçu, né? O café é muito forte. Recebi uma proposta para poder trabalhar na área do café, num escritório de café. Eu falei assim, quer saber? Esse negócio de ficar 6 aulas, 2 aulas, não rola não. Vou para o escritório de café. E fui. Comecei no escritório de café e assim, foi uma lição de vida para mim, sabe? Um aprendizado muito grande, porque assim, eu não sei mexer com café até hoje. Acredite. Mas foi uma lição de vida porque... eu começava a mexer muito na parte burocrática. E a organização de escritório, ela me ajudou muito a organizar para vivenciar o que eu vivencio hoje. Que massa, cara. Então, assim, hoje trabalho na prefeitura, que você precisa estar organizado, que você precisa criar projetos, entendeu? E como que eu comecei como secretário foi por acaso também.
E aí eu tava precisando de emprego, que eu já tava saturado de trabalhar no café. Fiquei 2 anos e meio, falei assim, não, esse negócio não é pra mim, não. Fui procurar a minha área para poder trabalhar. Em 2012 teve uma eleição e meu primo, uma tia, conhecia o prefeito que foi eleito na época, era o Nailton, e falou assim, vamos lá conversar. Eu fui lá, eu apresentei um projeto para ele, assim, de tentar ajudar, né? E ele não tinha ninguém ainda na mente para poder colocar. Se voluntariou, entendi. E ele montou uma equipe na época, que eu posso falar assim, que eu tinha facilidade de me destacar, né? Porque a gente já conhecia, já tinha estudado, e a equipe não tanto, né? E logo depois eu fui me destacando nesse grupo que foi formado, né? E aí surgiu a oportunidade. 2 anos depois, eu entrei como diretor de esporte. Aí não fui secretário ainda não. 2 anos de diretor e eu tava precisando casar, velho. Eu tava querendo casar, cara. Casamento era meu foco, né? Porque eu queria construir uma família e tal. 2 anos. Aí eu falei assim, vou sair porque meu salário não tá bom não, eu preciso ganhar mais para poder casar. E o prefeito me chamou para ir para Belo Horizonte naquela época. E nessa viagem eu fui para Belo Horizonte. E na volta eu pensei assim, eu vou falar com ele que eu vou sair na volta. Porque eu não vou falar na ida não, porque eu tenho que voltar, né? Senão ele vai te deixar perdido lá em BH. Vai deixar lá, ele já vai me demitir por lá mesmo. Faz raiva não, né? Pois é. Aí na volta eu falei assim, eu vou falar pra ele. Só que na ida, ele falou assim, Vitor, eu vou te tornar secretário. Caramba. E eu já tava na viagem, tinha pensado em pedir pra sair, né? Como eu relatei aqui. Aí eu falei assim, eu vou voltar caladinho. Vamos conversar. Poxa, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande? Mas a gente vê também que assim, é uma oportunidade de você ser mais conhecido na sua área, é uma oportunidade de você fazer pelas pessoas, fazer acontecer políticas públicas de qualidade. E assim, logo depois, ele perdeu a eleição, passaram-se mais alguns anos, lembraram de mim de novo, e eu tô aí novamente. 2020? Ele ganhou na de 2012, 2016 perdeu. Perdeu isso. Aí na de 2020 ele tá de vice hoje, né? No caso, o seu cargo. Foi meu cargo 2020? Secretário. Era até uma coisa que eu ia te perguntar, igual você entrou na equipe do Nailton. O Nailton perdeu, ele automaticamente sai. Porque, igual quem veio foi a Cici, o secretário de esporte dela, o secretário de esporte, comunicação, de tudo, já era outras pessoas, né? Exatamente. Não tem como ser reeleito, né? É muito difícil acontecer isso. O histórico de Manhuaçu, né? Você teve, o que eu lembro aí, em torno de 15 anos, talvez um prefeito foi reeleito, né? Que foi o Sérgio Breder, na época. Verdade. Mas, fora isso, o histórico de prefeitos serem reeleitos, eu não lembro muito, não. Não teve, né? Aqui em Manhuaçu, não. Não, sempre troca. Sempre troca. Igual, vai para as eleições agora, vai ser 2024. Aí em 2024, caso a Imaculado, que é a atual hoje, perca, você automaticamente já sai do cargo. Porque é um cargo de confiança, né? Então, aquele cargo ali, você tá ali por um tempo. Quem entra ali, toma posse do cargo, é obrigado a sair se perder. Então ele automaticamente torce, né? Eu acho interessante porque não é puxando o saco que você tá aqui, mas a prefeita já veio aqui, já vieram várias autoridades que elogiaram muito o seu trabalho como secretário. Falou assim, cara, o Vitor entrou e tá fazendo a diferença. O Clairton foi uma das pessoas que falou também. Foi. E falou, cara, tá cuidando realmente, tá realmente valorizando. Tanto é pelo histórico que você falou, que era sua paixão, os tapas na cara que você tomou. E eu não sei, eles poderiam olhar o que o cara fez, né? Pra talvez manter o cargo dele ali. Verdade, ao invés de já chegar trocando todo mundo. Porque sei lá, não sei não. Porque eu tenho certeza que, dependendo de prefeito, ele vai continuar fazendo o trabalho dele certo. Eu também concordo com você. E quando você assumiu esse cargo, como que você... Foi na pandemia? Não. Eu entrei novamente agora? Isso. Agora foi dia 21 de janeiro de 2022. Legal. Como que você pegou o cenário do esporte em Manhuaçu?
A pandemia deixou um cenário muito abalado, não foi só no esporte, né? Sim. Foi principalmente na saúde, na educação, as crianças sem trabalhar e tudo. A gente vê que criminalidade cresceu na nossa cidade de uma forma absurda. Verdade. Um cenário de crime que a gente não estava aguentando mais, estava assustando. No entanto, o capitão, né, a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela foi para as comunidades e trabalhou de forma bem ostensiva. E a gente percebeu isso. Eles tendo que ir para lá porque a coisa estava feia. Sim. E isso tudo é um reflexo da falta de educação, porque a educação parou. Reflexo da falta de política pública esportiva, social. Então, assim, as pessoas não estavam podendo se comunicar. Tava uma questão de regime fechado, praticamente. Eu sofri muito com isso, né? Então, nesse período que eu não estava na prefeitura, eu também estava trabalhando. E o meu trabalho no esporte é o contato com as pessoas, né? Tem como não ter, né? Então, assim, tava partindo de cima para baixo a determinação. Então, assim, quem não cumprisse estava ameaçado de ser preso. Então, assim, é uma política que eu abomino, sinceramente abomino, e não concordo. Até porque prejudicou mais do que auxiliou. Esse é o meu ponto de vista, né? Com certeza. Aqui não chegou a acontecer isso, mas tiveram cidades grandes aí que eles grampeavam a porta dos estabelecimentos para não abrir, fechavam assim, colocavam madeira. Lacrava, né? Mano, para não abrir o estabelecimento. Foi terrível mesmo. Mas aí, como você estava falando que esse cenário, em pouco tempo desse novo mandado, posso falar que é um mandado ou não? Pode. É um mandado, né? Mandato. Mandado judicial. Desse novo mandato, o que você tem visto, assim? Qual que são suas ambições para essa área? Por que a galera te elogia tanto? Vamos ser modestos aqui. Não, eu nem vejo, na verdade, esses elogios, tá? Pode assistir o Minuto Jovem que tem um monte. Não, eu assisto, mas assim, o que acontece? Acho que política pública, esportiva, então, ela precisa ser trabalhada de uma forma bem clara e, claro, ser bem sincero, eu sou realista ao falar, o dinheiro do povo, o dinheiro público, ele é para ser gasto com o público, Sim. Com o povo. E não adianta você ficar querendo amarrar em situações que a gente não pode gastar com eles. Uhum. Mas você tem que ter política pública ideal para que você faça esse movimento financeiro e torne uma realidade positiva para quem vai absorver essa política. Ou seja, o contribuinte, né? A gente entende e vê com muita facilidade que existe hoje, por exemplo, o Conselho Municipal de Esporte, tá? O Conselho Municipal de Esporte, hoje, ele foi criado aqui em Manhuaçu, tá? Existe um Fundo Municipal de Esporte, 10% do valor que é da pasta da Secretaria Municipal de Esporte, a sociedade, através do Conselho Municipal de Esporte, o Conselho Municipal de Esporte ele é composto pela sociedade civil e pelo governo. Então, 50%. Então, a sociedade civil organizada, ela define para onde que ela quer ir o dinheiro. Uhum. Sim. Então, assim, o que a gente fez? A gente cultivou, a gente cativou para que a sociedade ela determine onde que ela quer que seja gasto o recurso financeiro do esporte. Não partindo só de uma opinião do executivo. Legal. Ou seja, todo mundo contribui. Eu tenho um pensamento político de execução, beleza. E a sociedade? Qual é o pensamento que ela tem? Ela pode fazer parte disso? Pode. Então, 10%. O que é? O que são 10% hoje do valor? Hoje, o Fundo Municipal de Esporte, ele dispõe de, no mínimo, desse ano de 2022, R$160 mil para gastar com políticas públicas esportivas. Entendi. Isso é muito ou é pouco? É considerável até hoje. Para nossa realidade aqui. Para nossa realidade, porque hoje a gente consegue dar apoio para atleta, tá?
um atleta que está federado, um atleta que... Por exemplo, nós tivemos um campeão brasileiro estudantil aqui na nossa cidade, que é o Tyrone, Do né, taekwondo. do taekwondo. Então, assim, ele foi ajudado pelo Conselho Municipal de Esporte, tá? Através dessa política pública que a prefeitura criou, tá? Então, assim, quem determina quem vai utilizar esse dinheiro? Quem vai utilizar esse dinheiro, quem vai determinar esse dinheiro para ele? A prefeitura, sim, mas também o público, né, a sociedade que ali decide para desses 10%. Os outros 90%, nós vamos comprar academia ao ar livre, nós vamos fazer campeonatos de bairro, campeonato distrital, jogos escolares. Então, assim, nós temos a nossa parte, as nossas tarefas já são descritas dentro de um calendário esportivo que já existe. Mas o que a sociedade quer fazer? Entendi. Então, é parte deles também contribuir, né? Com certeza. Opinar. E então você falou sobre o apoio aos atletas. O que um atleta, em qualquer esporte hoje, precisa para ser ajudado? O que ele precisa hoje? Porque a gente vê algumas pessoas reclamando, eu não tenho apoio da cidade, da prefeitura. A gente vai aprofundar nisso daqui a pouquinho. Isso. Mas eu quero entender, esse cara tem uma parte que ele precisa fazer também? Ele tem uma... Democracia? Não, tipo assim, ele tem um papel que ele precisa cumprir para ser ajudado. O que um cara... Vitor, eu quero correr. Sou atleta, me ajuda. O que eu faço? Veja bem, nós estamos falando aqui de dinheiro que é público. Não é dinheiro que é meu. Sim. Não é dinheiro que é seu, é público. É meu, seu, do João, da Maria, de todos, né? Então, primeiro, não adianta você chegar lá e falar que é um atleta ou que é um treinador. Legal. Eu vou ter que provar para o público de quem é o dono do dinheiro que ele é o treinador, o atleta. E como que ele vai provar isso? Ele vai provar a partir do momento que ele se considera ou ele se inscreve numa federação. Legal. Então vamos lá. Ele é um atleta, ele faz um atletismo, corrida de rua. Ele está federado na Federação Mineira de Atletismo para provar que ele é um atleta. O princípio básico é esse, então. Princípio básico. Legal. Certo? Então, assim... federado. Porque senão eu vou começar a ajudar A, B, C, D e eu não vou conseguir provar para o público que eu estou ajudando um atleta. Entendi. Então, assim, o básico é ele ser um atleta. Certo? Caso contrário, a gente não tem como provar que ele é um atleta. Isso é o básico do básico. Coletivamente é a mesma coisa, tá? Vamos dizer, um time de futebol hoje. Nós temos aí o Boston City. Sim. O Boston City. City. Lá no inglês é mais bonitinho, né? City. E aí, eles são federados, né? Entanto, hoje eles podem agenciar jogadores e tal. Jogadores, eles são atletas federados. Profissionais. Então, para ser um atleta, é princípio básico ele ser federado. Agora, como que ele faz para poder receber esse valor? Ele precisa, primeiro, apresentar a proposta do que ele precisa. Legal. Você está entendendo? Sim. Porque às vezes o seu projeto é muito bom. E o conselho está ali exatamente para sociedade e governo olhar o seu projeto e falar, poxa, meu projeto é muito bom. 160 mil reais. O que eu posso, dentro desse valor, solicitar para o meu projeto, se eu for uma entidade pública legalizada, Bacana. organizado, o que eu posso receber? Então, a partir daí, a gente tenta desburocratizar, mostrando para a sociedade que ele tem condições de receber. Entendi. Entendeu? Então, assim, é tudo muito simples, mas existem necessidades. A gente precisa, visto que o dinheiro não é do patrocinador particular, privado, ele é um dinheiro público, a gente precisa provar isso tudo. Então, assim, muitas pessoas não entendem isso e julgam que a gente não quer ajudar ou as pessoas não querem. O governo está dificultando. Não é, porque o dinheiro não é meu. Né? Não é, você não pode chegar e, eu gostei de você, pá. Interessante, porque eu não sei, sinceramente, se essa galera que reclama, eu tô falando galera generalizando, tá? Eles fazem a parte deles.
de serem federados, de buscar realmente esse profissionalismo, né? Eu acredito que vocês também devem instruir a pessoa, uma pessoa que chega despreparada lá. Já aconteceu de alguém chegar lá para você, a pessoa não é federado, não é nada, só tem uma vontade, um sonho e vocês aconselharem o que é para ser feito? Poxa, chega muito, exatamente por causa da falta de instrução. Mas é preciso separar as coisas, né? Por quê? Qual que é a função da prefeitura? Perfeito. E qual que é a função de uma assessoria esportiva que vá dar visão àquele atleta ou àquela equipe? Sim. Então a gente precisa separar qual que é a função do executivo. Criar política pública esportiva. E que venha atender muita gente, grande parte dos atletas. Né? Se possível, todos, mas é praticamente impossível quando você quer falar todos os atletas, não existe isso, né? Então, mas assim, criar política pública esportiva. O que é criar política pública esportiva? Oferecer ao atleta aquilo que ele pode receber. Aí chegam lá muitos atletas, né? E falam assim, poxa, me ajuda a me federar. Aí eu me federo. Poxa, o que eu posso fazer para você aqui nesse momento é passar o telefone da federação. Para você ligar. Para você entrar em contato. A gente tem esse contato, você pode ligar para eles, pergunta como é que você faz para federar e tal. Sempre numa boa. Mas a política pública esportiva, ela é muito maior do que isso. Ela é o quê? É você deixar em condições de não fazer com que você receba totalmente o valor. Né? Você patrocina, você é seu pai. Não. Eu vou te ajudar a tentar chegar, tá? E o seu esforço vai ser com o meu auxílio. O meu auxílio, que eu digo, política pública. Sim. Tá? Então, a política pública, ela vai auxiliar, porque ela não tem como patrocinar, ser pai de todo mundo. Pagar 100% das contas de todo mundo. Né? Infelizmente, né? A gente vive numa realidade e são determinados valores para saúde, educação, em séries de situações. Sim, então... Dividido em várias áreas. Então, como que... Você falou 160 mil é o orçamento total que você tem para trabalhar. Destinado a esportes. Não. Para o esporte. Isso 160 mil são 10% para o Fundo Municipal de Esporte. Ah, tá. Mas eu quero dizer o seguinte... 1.600.000 foi o valor aprovado na Câmara, né, na LOA, do ano passado, para a Secretaria Municipal de Esporte. Entendi. Porque gera muitos... o pessoal fala, poxa, então tem 1.600.000 reais. Então a gente vai pegar os aparelhos públicos, então a gente tem JK, É isso que eu ia te iluminação. Para onde vai essa grana de reforma? O que Vai você para a tem quadra do bairro tal? Exatamente. Você pode Então, citar algumas reformas que foram feitas, melhorias que foram feitas no esporte na cidade pra gente? Claro. A gente tá vivendo uma onda de reforma aqui na cidade, cara. Então, assim, tá muito legal. E, assim, às vezes, muito dos elogios que você talvez ouça é exatamente por isso. Ó, a quadra de São Pedro do Avaí foi completamente reformada. Entregado com um piso que eu falo assim, hoje São Pedro do Avaí tem a melhor quadra da cidade. Da cidade, assim, do município. Hoje, nós estamos fazendo a reforma da Petrina. Nós fizemos uma reforma muito bacana ali no poliesportivo. Vamos entrar fazendo no estádio JK também. JK, assim, a gente precisa fazer muita coisa ali, né? Ali é um estádio muito arcaico, muito antigo, então, assim, vive dando problemas em série de coisas. Então, a gente, por exemplo, vai trabalhar com Engenho da Serra. Nós vamos fazer a reforma do Engenho da Serra. Da quadra de lá. E é assim, vários valores, várias situações vão ser envolvidas. Por exemplo, a compra dos materiais esportivos para as competições do ano todo. Estão dentro desse valor. Os valores e salários dos servidores envolvidos com a Secretaria de Esporte estão dentro desses valores. E a arbitragem. Exatamente. Então, não, os nossos funcionários que estão ali, né? Estão ali trabalhando. Então, patrocínio para atletas também estão ali. Ônibus que buscam as equipes para poder jogar hoje mesmo. A
gente está fazendo jogos aí no estádio JK. Então, o gasto é muito alto, sabe? Para a gente poder impulsionar a política pública esportiva, para poder impulsionar o evento esportivo, os jogos que acontecem, os jogos escolares, receber uns jogos escolares de Minas Gerais, igual a gente foi sede esse ano, né? Então, assim, se eu for parar para poder contar quantos eventos aqui, são mais de 20 eventos aqui, que a gente vai impulsionando e gastando e fazendo acontecer, entendeu? Então, assim, é muito dinheiro envolvido, sim. Isso é bacana. Uma coisa que você falou, você tá nesse assunto. Manda bala. Uma coisa que você falou foi do Boston. O Boston hoje, ele é ajudado pela prefeitura? A prefeitura ajuda? Financeiramente. Isso. Se o Boston ajuda... O Boston, ele foi ajudado pela prefeitura, no meu ponto de vista, durante muito tempo. Foi feito, e não nessa gestão, foi feita uma concessão para o Boston de uso do estádio, né? Durante o estádio JK, sem cobrar nenhum centavo para eles, né? E assim, existiu também uma contrapartida do Boston para poder fazer as manutenções devidas enquanto eles estiveram lá, né? Isso aí a gente precisa destacar também. Foi uma troca bacana. Foi assim, eu acho que foi melhor para eles do que para o município, para te ser bem sincero. Uhum. Tá? Eu não participei da negociação, não era da época, já cheguei, já estavam ali, né? Então eu não participei de nada. Mas eu creio que foi muito bom para o Boston. Hoje eles estão construindo, tem um estádio próprio, estão fazendo um trabalho bonito, um trabalho profissional. Eles precisaram desse auxílio para começar. Poxa, né, a prefeitura, então, abraçou. Eu acho que foi melhor para eles do que para a prefeitura em si. Então, porque eles puderam começar mais cedo, né? Antes de ter um estádio e tal. Então, exatamente. Foi então, uma ajuda boa, né? Então, assim, a gente não tem relação com o Boston, né? Porque é privado, é uma empresa, e nós somos o setor público. A gente tem que ajudar todo mundo. Igual uma polêmica que teve também foi do Parque de Exposição. Muita gente falava que o Parque de Exposição pertencia a Manhuaçu, não, né? Ela pertencia, salvo engano, ao sindicato, tá? Sindicato dos Trabalhadores. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Se depois tiver que fazer alguma correção, a gente faz, mas o dono do terreno ali não era a prefeitura, tá? A prefeitura sempre alugou aquele espaço. E eu não estou falando de uma área que é da Secretaria de Esporte. Então, assim, nem tem muito o que falar desse terreno. Mas eu sei que é um terreno que não era da prefeitura e que se encerrou ali um contrato com a prefeitura, eles não quiseram renovar, renovaram com o Boston, porque o projeto Boston era muito mais interessante para eles no momento. Né? Então, e assim eles estão tocando. Entendi. Você mencionou agora há pouco sobre a pandemia e sobre as crianças, né, que ficaram sem o que fazer. Na sua visão, qual a importância desse investimento no esporte, o impacto que isso causa nas comunidades mais carentes em Manhuaçu para a criança? Cara, vou te falar o seguinte, é muito grave, você não ter esporte. É muito grave. Pesa muito porque a gente vê o número, quando você tem uma criança que não pode ir para a escola, quando você tem uma criança que não pode fazer um esporte na rua, e quando você tem uma criança que ela pode se envolver com o tráfico, porque o tráfico não para. O tráfico não entra na pandemia. Não entra, esquece. E a gente vê o paralelo aí é 10 por 1, vamos dizer assim. Então, a gente vê que crianças vão se envolver com o tráfico, a influência do esporte enquanto ela pode pensar esporte, ou então ela está pensando no tráfico, ou ela ganhar dinheiro ali para poder gastar com bala, chiclete, que seja, né, que o tráfico proporciona, ou ali inserido no contexto esportivo, onde ela vai vir sempre observar o seu elo com o esporte. Então, assim, é até desproporcional o que um proporciona e o que o outro pode proporcionar. Porque o esporte, com o tempo, você talvez vai conseguir alguma coisa.
Ali não, se a criança virar um aviãozinho, ela parte e ela já ganha uma grana. Mas o futuro é trágico. O futuro é certo, né? E uma coisa, o esporte, ele salva vidas, né, Vitor? A gente acredita nisso, que enquanto o menino tá jogando um futebol, ele pode estar evitando de estar roubando. E mexe com o sonho do cara, né? Isso. Ele vê o jogador ali que ele gosta. Eu acho que é mais sobre isso do que sobre ganhar dinheiro, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, o esporte para criança, para cidade, comunidade, falando em comunidade, é mais pra galera ter o que fazer, né? E disciplina, o esporte é disciplina. Eu não vou falar que eu faço, porque senão eles vão me bater, porque tem um tempo que eu não faço. Tá aposentado, né? Mas Afastado. eu fiz karatê por muito tempo, com o Lee, inclusive tem muita parceria com a prefeitura. Cara, a disciplina que dá, que se aprende. Eu imagino para uma criança, eu comecei a fazer mais velho, maior de idade já. Imagino para uma criança, cara, que talvez tenha uma família desestruturada, chega no esporte e é confrontado com a disciplina, com você ter que obedecer, você ter que trabalhar em equipe. Isso é importante, né, também. Com certeza. Trabalho de disciplina é fundamental. Nós vamos colocar aqui a situação do Colégio Tiradentes e uma escola pública comum. O Colégio Tiradentes ele tem uma disciplina militar sensacional. Absurda. Então, assim, para você entrar numa escola, você passa por regra. Você tem que vivenciar regras, né? Então, e o comportamento, e a forma de se vestir, a forma de se portar, tudo isso reflete num adulto de personalidade, de comportamento sem igual, né? Então, eu acho muito bacana. O esporte é a mesma coisa, né? Eu tô fazendo esse comparativo porque a linha de raciocínio é educacional e social. O esporte educa, né, cara? O esporte, tipo assim, igual você falou, disciplina. Quando você virar pra cá. Socializar, conversar com seus amigos, fazer amizade. Fazer amizades novas, né? Igual ele falando do campeonato do Geng, né? Que veio aqui pra Manhuaçu receber. Você cara, foi de perto, né? Quantos alunos não vieram pra cá? Tipo, escola lotada de gente, e tipo assim, rivais só dentro de quadra, cara. E o desse ano foi diferente, né, cara? O movimento que rolou, a galera foi em peso Assistir, né, que você fala. Você faltou de aula pra ir, inclusive, né? Não tava tendo aula, né? Na época do Geng, não tava tendo aula. Mas foi bacana demais. Eu lembro de um jogo, cara, que foi Maria de Luca contra Lajinha. Foi 5h30 ou 6 horas da tarde. Cara, aquele poliesportivo lotado. E, tipo assim, quanto tempo a gente não via isso? Por causa da pandemia. Se é que já que via, né? No passado. Lotava. Desse jeito. Né? Aí, tipo assim, veio a pandemia, não tinha nada, né? Aí, eu acredito que pra você ver aquilo ali foi satisfatório, né? É muito bacana, cara. Nossa, assim, o trabalho da gente sendo realizado. E eu preciso destacar também, assim, eu tenho pessoas ali com a gente na Secretaria de Esporte, o professor Dedé, o professor Ederson, né? A gente chama ele de Dedé, carinhosamente, o Rogério. Eles realizam um trabalho fantástico e é por isso que a gente vem, aos poucos, depois dessa pandemia, alimentando o esporte na cidade. Obviamente, nós vamos falar assim, poxa, o esporte na cidade já bombou demais, né? Época de Ipiranga, talvez não é da época de vocês. Várias histórias, né? Pois é. Mas porque muita gente tem a perspectiva de que o Ipiranga foi o auge. Mas os tempos mudaram, né? Completamente. Né? O Ipiranga ficou para trás. E a gente, poxa, e o que a gente tem a partir de agora? A gente tem um campeão brasileiro de taekwondo. Né? Nós temos campeões brasileiros em outras áreas. Vice-campeões brasileiros, times que estão chegando em handball e vôlei, que participam de campeonatos importantes, de prova de atletismo importantes, então são campeões, mas assim, não tem a mesma popularidade do futebol, então, mas são importantes tanto quanto. Então, tem o mesmo valor, né? Igual uma coisa que eu queria saber de cada time que representa Manhuaçu. Manhuaçu hoje tem um time representando o basquete, tem?
Tem o Gorilas, né? Gorilas. Gorilas é municipal. Tá pra vir aí semana Pô, que vem aqui, também. o time do Gorilas é um máximo, cara. Que trabalho bacana que aqueles meninos fazem. Vou te falar assim, se eles continuarem nessa pegada, eu acho que em breve a gente vai ter uma boa representatividade no basquete. E assim, basquete, cara, é um esporte, vamos falar assim, terceiro ou quarto mais popular do Brasil, vamos dizer assim. Verdade. Então, assim, a gente vê, quando você vê um trabalho fluindo, poxa. E assim, a gente não estava preparado para proporcionar o melhor para o basquete até então. Então, assim, uma das metas que eu tenho para o time de basquete é conseguir entregar para eles um tablado hidráulico que tem nessas ligas profissionais. A NBB, né? Então assim, nós já estamos conversando lá dentro da prefeitura para poder oferecer esse suporte. O treinamento é outro treinamento a partir desse tablado. A gente já pode receber campeonatos de liga, que eles já estão participando, lá em Juiz de Fora. Então assim, o trabalho, ele também não pode começar do alto para baixo. Então quando a gente vê ele subindo, né, na escadinha, é muito legal. E a história deles, eles vão vir aqui pra contar pra gente, mas parece que começou tudo entre amigos, né, cara? Exatamente. Surgiu orgânico, começou tipo numa pelada, numa resenha, e hoje eles são um time mesmo, eles são federados? Não são federados, mas é Em projeto breve. interessante. Por isso que ainda eles estão participando de liga amadora, Sim. mas eles já estão com o objetivo de... eles vão poder falar melhor do que eu, né? Mas já estão com o objetivo de categoria de base e tal. Nossa, bacana. Tá lindo, né, cara? Nós vamos poder trabalhar muito tempo juntos ainda, se Deus quiser. É um projeto social. Aí você lindo. falou, basquete tem Basquete, Gorilas, vôlei. O vôlei nós temos alguns times voltando a surgir em Manhuaçu, né? Legal. O vôlei em Manhuaçu, ele parou, né? Parou muito tempo. O pessoal... A gente só tinha um time que era a borracharia do Raimundo, né? Vôlei, né? E agora o pessoal tá voltando. O time feminino também já me ligaram, mandaram mensagem ontem. Olha, Vitor, você tá fazendo um campeonato pro time masculino, mas nós estamos conseguindo aqui uns 4 femininos aqui. Faz pra gente também. E eu não tava preparado para fazer o feminino, não, mas a gente precisa se preparar, né? A gente precisa se organizar e fazer acontecer, né? Verdade. Futebol hoje tem algum de futsal, né? Surgindo aí um projeto. Pois é, o futsal a gente tem uns 4 times em destaque aqui, né? Assim, amador, né? Tem o lá em São Pedro do Avaí, os havaianos, nós temos o Golden Boys, nós temos a borracharia do A Raimundo. borracharia, ela representa muito nos campeonatos de Alto Caparaó, né, cara? Assim, tem campeonato em Alto Caparaó, mas eles vão para todos os lugares que tem jogos. E a gente auxilia muito eles no deslocamento, né? Que é o que eles mais precisam para poder participar todos esses eventos, né? Então, não só eles, mas como esses outros que eu estava citando, um time da Petrina agora animou a entrar nesse campeonato regional. Ano que vem, se Deus quiser, nós queremos fazer um grande campeonato regional de futsal aqui na cidade. Nossa, e Vai ser vai lotar as quadras, hein, cara? Isso é bacana. Isso, e a gente quer promover, sim, esse futsal aqui na cidade. Isso é bacana. Foi basquete, Vôlei, vôlei, futsal. handball. Hoje tem um time que representa a cidade ou não? Não, hoje nós temos 2 projetos, né, de equipes de handball. Um que é mais antigo, e que era com o professor Betão, né, Humberto Sotti. A gente chama ele de Betão. E ele tá com um time, né, eles chamam de Saltimbancos. Saltimbancos. Né? Um projeto muito bacana que contempla assim, uma categoria mais adulta, né? Mas também trabalham com categoria de base e eles estão vindo com um trabalho de categoria de base muito bacana também. Além deles tem o Rende Mais, né? O pessoal do Rende Mais. O pessoal do Rende Mais, eles fazem um trabalho de categoria de base também. Né? Eles pegaram iniciar. Na verdade, o Rende Mais começou lá atrás, quando eu trabalhava na prefeitura, né? E aí o Rony, que é o responsável pela organização. O cara que fala o nome do Rony certo, cara. A gente só só fala chama de Rony. E aí ele me procurou quando
acho que salvo engano, 2014 ou 2015, porque queria iniciar um trabalho. Aí a gente conseguiu novos horários para ele poder trabalhar. Era um projeto que a gente tinha oferecido para ele trabalhar com categoria de base, enquanto o Betão trabalhava com categoria adulta. Aí eles começaram os dois trabalhar com as duas categorias, mas é bacana, porque você tem duas opções, né? E eu acho isso muito mais interessante. Quem não vai com a metodologia de um, vai com a metodologia de outro. É igual a escola. E, por exemplo, a prefeitura, para ajudar um, tem que ajudar os dois, no caso. Tipo, o Saltimbancos quer entrar no brasileiro de handball e o Handmais também quer entrar no brasileiro de handball. Se o Handmais conseguir lá na Federação Brasileira e o Saltimbancos não conseguir, a prefeitura vai ajudar o Handmais ou porque um não consegue, não vai ajudar o outro? Eu estou entendendo a sua pergunta, mas vou clarear o seu entendimento. Veja bem, como eu falei, a política pública esportiva ela tem que ser para todos. Legal. E eu não consigo, a prefeitura não consegue e ela não pode escolher ajudar um e não ajudar o outro. Entendeu? Projetos particulares, que é o caso dos dois, aliás, sociais, porém de cunho particular, ele é privado, né? A prefeitura, no que ela pode ajudar, no que ela pode contribuir, sendo uma sociedade civil organizada, ela vai contribuir. Agora, se ela é um time, ela tem que se federar primeiro. Ela tem que se federar. Ela quer participar de um campeonato mineiro? Ela tem que ser federada. Ela vai ser federada pela prefeitura? Ela pode ser, as federações até aceitam. Mas eu não entendo isso como correto, não. Porque você torna isso uma responsabilidade, você traz para a responsabilidade do secretário aquilo que não é dele, sabe? Então, o paralelo disso, por exemplo, cara, eu tive uma experiência muito ruim há pouco tempo atrás, né? Fecharam uma escola aqui, alegaram que estava tendo uma situação uma situação chata na escola. Sim. E meu filho estudava lá, sabe? Então o que acontece? Eu preciso confiar nas pessoas, sabe? Eu preciso confiar nas pessoas que eu vou trabalhar junto, que eu vou confiar o meu filho, que eu vou confiar. E para trazer isso para mim, eu não posso fazer isso. Por quê? Lá estão envolvidos crianças, adolescentes, que torna isso uma responsabilidade do poder público se eu federar através da prefeitura. Por isso que eu digo, se eles forem uma sociedade civil organizada, um time organizado, e eles federarem, e não houver vínculo particular que gera renda particular, receita particular, a prefeitura pode sim ajudar, tanto um A quanto o B, mas ela não pode assumir essa responsabilidade de trazer para ela essa competência. Por caso contrário, surja alguma situação indevida, claro que nós estamos falando de pessoas honestas, de pessoas boas, de pessoas de caráter, mas se eu trago para mim essa responsabilidade, eu posso responder por ela também, criminalmente. Sim. Então, não é essa a função da prefeitura e as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender que a função da prefeitura é tratar de forma igual todas as pessoas, todas as equipes, todos os atletas. Legal. E porque o caso... Como que foi o caso da Handmais? Esse negócio que ele explicou eles queriam se federar pela prefeitura. E no caso a prefeitura não podia assumir essa responsabilidade. Exatamente. Foi isso que aconteceu então? Exatamente. Entendi. Você sabia dessa? Sabia. Eu não sabia. Esse negócio de se federar. Aí a gente queria entender mesmo por que não. E ele explicou por que não pode se federar através da prefeitura. No seu caso, se isso acontecesse e o seu mandato acabasse, eles continuariam federados pela prefeitura de Manhuaçu ou poderiam encerrar esse contrato?
não é um contrato. Aí que tá o problema. A Federação Mineira, ela aceita qualquer pessoa se federar para lá. Ela quer um recurso, um valor financeiro por atleta, por equipe, anualmente. Então, eles têm as despesas deles que eles cobram para a prefeitura. Só que é muito mais do que isso. Eu não vou assinar, a prefeitura não assina contrato profissional de atleta. Primeiro. A prefeitura não pode se responsabilizar por um profissional que trabalha por terceiros, sabe? E eu destinar a responsabilidade que aquela equipe me represente no município, sendo que tem duas. Então, assim, isso é crime, eu não posso, eu tenho que tratar de forma igual. Os dois, eu não posso tratar de maneira diferente. Então, como que eu trato uma equipe de forma a representar uma cidade através da prefeitura e a outra não? Se eu tenho duas, No as caso, duas não pode federar os dois? não pode. É proibido. Entendi. Porque é o seguinte, na verdade, essa situação é uma situação complexa. Ela vai muito mais de responder por quem você não tem domínio, que é o meu caso, Perfeitamente. do que simplesmente eu federar as duas equipes. Poder ou não poder. Eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, é como se nós temos as nossas atitudes aqui no Minuto Jovem, a gente faz o que a gente quer, a gente não segue um regimento público, aí eu quero que a prefeitura responda por tudo que eu fizer, só que eu não respondo nada à prefeitura, é isso? Exatamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu não posso assumir um compromisso enquanto governo, enquanto poder público, de uma situação que as pessoas... Eu não tenho domínio sobre aquilo. Você não pode dar uma ordem lá. Eu não posso dar uma ordem num Perfeito. atleta. Eu não posso determinar que um atleta dele saia da equipe dele por uma atitude indevida, por um crime que ele cometeu. Eu não posso. Certo? Certo. Se eu não tenho domínio, como que eu vou trazer para mim a responsabilidade? É problema, não acerta. Entendeu? Entendido. Eu achei muito explicativo. Não, muito explicou bem. interessante. Porque é igual ele falou, é complexo. Não pode federar as duas, então, tipo assim, seria errado federar uma e não federar a outra. Esquece essa questão de federar. Esquece essa questão de federar. Não é nem essa. Traz para você a ideia de que você não tem domínio, você não terá domínio de situações pertinentes àquela equipe, Sim. caso ocorra qualquer tipo Problema, de situação ilícita. Não, entendi. Você tá entendendo? Não tô dizendo de É prevenir mesmo. não, é para você não responder por aquilo que você não tem domínio. Eu entendi perfeitamente. Entendeu? É porque, Entendeu? no caso, sim, ele ia pegar uma responsabilidade de que ele, igual ele falou, por exemplo, um atleta caça briga em um estado. E esse atleta precisa ser punido. Ele não pode punir, ele não tem controle, né? Você não ia ter controle de nenhum problema dentro do time. Digamos que a equipe do Cruzeiro é uma equipe particular. Cruzeiro Esporte Clube, que é o meu time do coração. O melhor time do Brasil. Ele queira ser bancado pela prefeitura de Manhuaçu. Sim. Eu vou bancar o Cruzeiro e o Atlético não. Errado. Tá entendendo? Sim, não. Um goleiro de uma equipe mata um outro lá dentro do campo lá. Sei lá, sabe? Tô generalizando. Hipótese. Eu tô criando aqui uma hipótese de crime, né? Quem vai responder por isso? Prefeitura. Você tá entendendo? Sim, sim. Só que nós não somos um centro de treinamento. A nossa função é criar política pública, Verdade. não administrar equipes. Interessante. Você tá entendendo? Então, essa visão tem que ser separada. Tá? Eu preciso ajudar, eu preciso auxiliar, sim. Mas eu não posso tomar conta de equipe. Pegar uma responsabilidade. Pegar uma responsabilidade que eu não tenho controle sobre ela. Sim. Agora, só dando uma quebrada aqui, encaminhando pro nosso final também, qual que é o seu sonho pro esporte na cidade, cara? O que você olha assim, cara, até 2024, vamos considerar um mandato só pra gente colocar o pé no chão aqui. Mas espero que tenham vários, né? Não pode ser reeleito mais 2 vezes. Qual que é o seu sonho, cara, pro esporte na cidade? O que você quer ver um dia? Cara, isso aqui Uma eu meta participei. sua. Eu tenho um sonho aqui na cidade de ter um centro de treinamento profissional de alto rendimento. Sabe? Bacana. Em que todos, de forma
bem espontânea, possam participar desse centro de treinamento. Uma academia para os atletas, um espaço de atendimento jurídico, Legal. contábil, de atendimento psicológico. Isso é o meu sonho. Só que, às vezes, a gente esbarra no tempo, né? Pouco tempo, né? Pouco. Para poder trabalhar nisso. Às vezes a gente esbarra em como organizar isso, porque o tempo ele é determinante para uma política pública acontecer. Não adianta eu querer criar um projeto de futebol da Prefeitura de Manhuaçu ou criar um projeto social de vôlei da Prefeitura de Manhuaçu e ter 4 anos para administrar, entra outra administração e derruba aquilo porque aquilo é uma política pública criada por um governo anterior. É verdade. Porque aquilo é isso que acontece. Tem sua ideia, né? É isso que acontece. Entendeu? É isso que acontece. A gente precisa ser realista. Verdade. Porque, digamos, a gente criou pista municipal de BMX, tá? Aí colocamos a placa, tudo. Passados, quando eu retorno esse ano, cadê a placa? A pista ainda ficou, graças a Deus, meninas. Bom, né? Mas a placa, pra quê? Arrancar? Por quê? Que sentido? Política. Entendeu? Então, assim, são situações que vão sendo criadas porque aquilo que foi valorizado por um determinado setor vai ser reconhecido, sempre reconhecido. E se o governo que entra, talvez, não derrubar aquilo que foi criado ou não continuar incentivando, aquilo vai cair por terra e tal. Então, assim, ou eles vão cair por terra. É o pensamento que se tem. Mas a continuidade de um bom projeto vai ser muito difícil você ver isso aí futuramente acontecendo dentro do esporte, sabe? Ou dentro de qualquer política pública instituída por um governo de 4 anos. É difícil. O tempo é curto, né, cara? E agora tá chegando, né? Daqui umas semanas o campeonato escolar de futsal. O que você espera disso? Os Jogos Escolares de Futsal, ele vem, como todo ano, tá no seu calendário. Ele é a primeira etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais, né? Tem que ter a etapa municipal. A escola que classificou vai pro GENG, para a etapa micro-regional. Isso. E futsal, falou que é futebol, meu filho. A galera quer Quer participar, quer torcer. E a gente precisa administrar isso muito numa questão de segurança, numa questão de saúde pública, numa questão de várias situações, né? Várias. Muito bacana. E sabe o que é bacana de Manhuaçu, cara? Que igual você pega Alto Caporal. Alto Caporal só tem uma escola que joga. Então ela já representa em micro-regional. Manhuaçu não. Manhuaçu tem o quê? Umas 8 escolas que quer jogar essa etapa. Exatamente. Quando é handball, quando é vôlei, tem 12 escolas. Nossa. Vai fazer o futsal. Não, o futsal desse ano... lembrei. Colégios novos participando do futsal esse ano, ué. Temos... Colégio América. Colégio América entrou, verdade. Esse ano entrou. A PAI. A PAI sempre participa. Sempre participa? Sempre participa. E assim, é muito interessante porque o trabalho da PAI é muito bacana, cara. Inclusão social. Inclusão. Né, cara? Hoje, eu vou falar assim, um exemplo, foi muito legal. A nossa reunião do Congresso Técnico, né, que a gente faz com os professores, antes de começar os jogos, o que acontece? A gente faz essa reunião e determina como serão os jogos e a participação também na PAI. E a gente hoje tem uns alunos especiais que estudam em várias escolas. As escolas vão colocar algumas escolas vão colocar os alunos especiais jogando contra a PAI. Essa é uma novidade que a gente vai... Caramba, cara, que massa. Entendeu? Que, tipo assim, os alunos do Polivalente que tiver alguma deficiência irão representar o Polivalente contra a PAI. Nessa categoria. Nessa categoria, massa, nessa cara. inclusão social. E foi muito bacana ver a PAI na tabela, cara. Porque, tipo assim, olha que bacana, inclusão social mesmo. Exatamente. Eu acho bacana. E assim, aí nós vamos deixar eles jogar. Quem ganhar, ganhou. O melhor que vença o melhor, né? Vença o Mas melhor. já começou bonito. Com E certeza. como as regras mudam pra nesse No caso, a PAI tá num grupo. Esse grupo automaticamente vai seguir normal? Todos os jogos serão normais ou vão ter essa inclusão limitação, social? né, pra eles. Não muda nada. Não muda nada. Segue. Isso que é o legal, cara.
Porque, assim, a gente não vai mudar a regra do jogo por conta Limitação da por pessoa. causa da limitação. Não vai. E aí a gente quer fazer o quê? Quer fazer com que eles participem com as regras que todos participam. Isso é massa. E isso a Isso é gente inclusão. vai... Isso é inclusão. Imagina um time da Paz se classificando pelo menos pro mata-mata. Você é doido, massa demais. Seria Cara, os jogos deles são os melhores. Deve ser muito emocionante também, né, cara? São os melhores, cara. São os Vai melhores. valer a pena assistir, cara. Participem. Participem. O que você achou pra encerrar do handball e do vôlei que teve aí? Dos jogos escolares. Que teve, Cara, o handball foi muito bacana. Tá? Atraiu muita gente, né, cara? Muito, cara. O pessoal elogiou muito, tá? Eu acho que a gente, assim, tá crescendo muito com o handball. Tá crescendo muito, tá fazendo um trabalho muito bacana, principalmente com essas duas equipes. O pessoal termina o campeonato de handball, quer entrar nas equipes existentes na cidade. E aumentou Aí, mesmo, tá? o vôlei já também nós tivemos aqui uma retomada. Então, assim, aos poucos agora a gente vai retomando, entendeu? Vamos, amor, filma a merenda pra nós. Você pega ali. A tosse Passou voltou. rápido, né, rapaz? Tosse de Acabou? cachorro. Tá quase. Acabou? Tá acabando. Ah, tá acabando ou já acabou? Tá Não, acabando acabou ainda mesmo. Ah, Tosse de cachorro, velho. Tosse de cachorro, tem remédio pra você? você gosta que você tá tossindo, cara? Não, é porque você não fica com ele o dia inteiro. Vai pro preto e branco. Quem mandou a merenda pra nós, Marquinho? The Chicken, cara. The Chicken. Hoje Vamos foi abrir? The Chicken do nosso querido amigo Felipe. Ô, Vitor. Convidado do Minuto Jovem é bem recebido. E crente come, né? Ah, Miso. Olha o que mandaram pra gente. Um baldão de frango. Gosta de frango frito? Você é mineiro, né, cara? é muito bom, né, cara? Nossa! Olha isso aqui, ó. Mostra na câmera também. Nossa, olha que coisa Galera, a gente Um vai baldão. demorar isso. Ó, siga o The Chicken. Olha só. Mas é de plástico? É de verdade. Não, bonito que é de plástico, parece que é de plástico. Ó, né? siga o The Chicken. Peça, eu garanto que tem gente morrendo de fome agora querendo um lanche. É. Peça no The Um Chicken. pré-feriado aí, peçam The Chicken e seja feliz. Bom, antes da gente ir pro nosso final aqui, nossos patrocinadores, Tinalto Tintas patrocina aqui o Minuto Jovem. Precisou de qualquer coisa nessa área, é Tinalto Tintas, QR Code na tela, @ aqui na descrição. Vai tirar a carteira Ah, autoescola chique, né? e tá com dificuldade na legislação, Autoescolaonline.net. autoescolaonline.net. Eu acho que até é sincronizado. Cara, E não é combinado, tá? foi um prazer te ter aqui, trocar essa ideia com você. Conte com a gente, tá? Valeu. Se quiser divulgar alguma coisa da Da sua área, meninos, da área da preciso, prefeitura. preciso de vocês pra isso. Conte com a gente, fazer alguma cobertura lá. A gente Cobertura dos jogos agora de futsal, né? Que É. não é querendo me disponibilizar demais, não. A gente parabeniza também o seu trabalho, né? A gente teve o privilégio aqui também de trazer pessoas do atual governo, não desmerecendo os outros, que Sim, não. aberto a todo mundo, gente. Quem quiser vir aqui, vai vir. Mas é só Vai engrandecer, vir. né? Que desse a gente trouxe o de comunicação, que é o Clairton, A prefeita. a prefeita, e o Vitor agora, que já tava há muito tempo, né? Pô, tava esperando esse convite, rapaz. Um dia que você me chamou, eu até arrepiei. Você falou, será que é verdade? O pessoal do Boston já esteve aqui, o técnico do Boston. técnico do Boston. Rende mais, já tiveram. O feminino As já meninas, teve, o o técnico. Rony. Ronei. Gorilas vai vir na próxima semana. Semana que vem, Gorilas aqui. E a gente pretende. Vamos falar de futebol também, o Maurição já veio aqui. Maurição já veio aqui. A Leidiane já veio Leidiane, aqui. jogador que representa. Ó, a né? Leidiane é fera, É já um orgulho da trabalhamos juntos. cidade, né, cara? Então, É, ó, muito bacana. se você tem um projeto de esporte, manda uma mensagem pra gente no Instagram que a gente vai. Rafael. O Rafael de Jesus já veio aqui também, vai voltar. Veio numa fase antiga. O Rafa de Jesus é o atleta. Tyrone já veio aí? Ainda não. Oh, O cara é O Gil e o Ronivon também, do jiu-jitsu. Ó, o Tyrone é o maior. Como é que fala? Ele é o maior atleta entre os estudantes do Brasil hoje do Taekwondo, cara. Caramba! Tem que trazer o cara. Já passou da hora, né? Eu acho. E tem que ser de kimono, minha faixa tá ali. Aqui, mas é isso aí. Pessoal, se inscrevam no canal. Ative o sininho. É isso aí, quer se tornar um membro, se torne um membro do canal. E em breve, vamos soltar? Em breve, daqui poucos episódios, Minuto Jovem ao vivo. É isso mesmo que vocês ouviram.
Quem diria, hein, cara? A gente vai ter que mudar o dia, tá, pessoal? Não vai ser mais quarta e sexta. Talvez seja terça e quinta, a gente tá vendo ainda. Quarta e quinta, terça e Quarta e quinta. quinta, vamos ver ainda. Quarta. Vamos ver. E é isso, até o próximo episódio. Valeu, rapaziada.